dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Turminha do segundo ano, desejo que estejam bem. Mais uma aula de matemática, né? Nossa atividade, que daremos continuidade com correções e nossa aula da semana. Então, as correções serão nas páginas 78 até a página 80 e a atividade dessa semana, as páginas 81 até a página 83, certo? Então, vamos começar na página 78, corrigindo. Terceiro quesito. Então, vocês iriam contar quantos cubos e em cada letra, né? A letra C, da cor verde, são 9 cubos. Letra F, a cor amarela, são 8. L, vermelho, 7. E T, a cor azul, 7 também. As palavras que vocês iriam reescrever na ordem, né? Cortesia, felicidade, liberdade e tolerância. Quarto quesito, iria pintar o trenzinho de acordo com a legenda, né? Então, os cubos de azul, paralelepípedo de laranja, o cilindro de amarelo, o cone de cinza e as pirâmides de marrom. Na página 79, vocês iriam escrever o nome de cada figura geométrica espacial. Então, a primeira é o cubo, a segunda o paralelepípedo, a terceira o cilindro, abaixo a esfera, depois o cone e por último a pirâmide. Na letra B, pintar o gráfico com a quantidade de quadrinhos de cada bloco. Então, começando pelo cubo, tem 8, o paralelepípedo 2, o cilindro 4, a esfera 5, o cone 6 e a pirâmide 3, certo? Agora na página 80, sexto quesito, vocês iriam montar o cubo, né, que estava lá no material complementar e responder. Depois que você montasse, você teria que responder aqui na letra A, quando jogar para cima, né, a cor que fica abaixo, no primeiro é vermelho, no segundo laranja e no terceiro verde. Na letra B, teria que contar. O cubo tem quantas faces? São 6. O cubo apresenta 12 arestas e 8 vértices, certo? Então, são essas nossas correções. Agora, a atividade da semana, na página 81, sétimo quesito. Quantos cubos você observa na imagem? Então, vocês irão contar os cubos. Preste atenção na imagem, certo? Olhe o cubo que você colou, que você montou, para você contar direitinho, não errar. Na letra A, junte-se a um colega e explique como vocês fizeram para encontrar a quantidade de cubos na imagem. Então, aí não tem como a gente compartilhar com os coleguinhas de sala, né? Mas aí você pode fazer com alguém na sua casa. Então, você vai dizer como foi que você encontrou a quantidade. Na letra B, vire o livro de cabeça para baixo e verifique quantos cubos você consegue observar. O que há de curioso? Observe com seu colega. Então, você vai observar em casa. Você vai pegar o livro e vai virar ao contrário, certo? Você vai olhar de uma outra forma, né? De outro ângulo, certo? Que está de cabeça para baixo. Aí você vai contar e vai responder o que você percebeu. Oitavo quesito, observe a sequência formada por algumas figuras geométricas espaciais. Então, vocês irão observar todas elas. Na letra A, quais figuras geométricas espaciais aparecem nessa frequência? Então, qual é o nome delas? Tá? Quais são os nomes? Letra B, qual é a regra usada para a construção dessa sequência? Então, como foi a sequência? Está em que ordem? Começa por quem, termina por quem, né? Porque você veja que está misturado aí. Mas tem uma ordem, né? Começa com um, quando termina, começa com ele novamente. Então, veja aí. A mesma resposta, na verdade, da letra A vai ser a resposta da letra B, porque é na sequência que você vai responder, certo? Letra C, contorne a próxima figura da sequência acima. Então, veja só, terminou no cilindro, né? Observando a regra da sequência, qual seria a próxima figura? Aí você vai contornar, tá bom?
Mas primeiro, vamos diferenciar as figuras planas das não planas? As planas podem dizer que são figuras feitas apenas com os contornos, como se fossem achatadas. As figuras não planas possuem um volume, como se estivessem em 3D. Agora que já sabemos diferenciá-las, iremos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Aqui temos 6 figuras geométricas não planas: o paralelepípedo, o cubo, o cilindro, o prisma de base hexagonal, a pirâmide de base quadrada e o cone. Podemos perceber que todas elas estão em 3 dimensões. Isso quer dizer tridimensional. E toda figura geométrica não plana pode ser planificada. O que quer dizer isso? Planificação é uma forma de representar figuras tridimensionais em apenas 2 dimensões. É como se fôssemos desmontar a figura. Percebe aí que a sua planificação ficou formada apenas por figuras geométricas planas. Pronto, vimos um pouco sobre esse assunto. Agora é com você. Então agora, após vocês assistirem um vídeo falando um pouquinho sobre as figuras geométricas não planas, as arredondadas, vamos responder aqui na página 82, o 9º quesito. Entre as figuras geométricas espaciais que estudamos, algumas apresentam apenas superfícies planas e outras apresentam superfícies não planas. Nesse caso, arredondadas. Então aqui está mostrando quais são elas. E na letra A, você vai contornar o nome de figuras que apresentam apenas superfícies planas. Então, como é o nome dessa figura vermelha? Tem aqui o nome e você vai contornar. A segunda, amarela, e a pirâmide. São essas 3 que é para você contornar aqui na letra A. Na letra B, qual figura geométrica espacial apresenta apenas superfícies não planas? Então, qual dessas a gente observa que não são planas? Certo? Só tem uma. 10º quesito. Aí você vai observar de todas elas, das 6 que tem aí, das 6 figuras geométricas. Só uma que não apresenta superfícies não planas. 10º quesito. Daniel é artesão e está pintando uma peça de madeira com um rolo de espuma. Letra A. O formato do rolo de espuma lembra qual figura geométrica espacial? Então, parece com o quê? Um retângulo, um cilindro, um cone. Você vai dizer o nome, tá? B. Junte-se a um colega e responda. Na opinião de vocês, por que o rolo de espuma tem esse formato? Então, por que a gente utiliza esse formato, para poder deslizar? No caso, porque a gente observa que o rolo de espuma, ele desliza, quando está pintando. Então, por que seria dessa forma? Por ser retangular, por ser arredondada, qual seria a maneira? Tá? Então, você vai justificar aqui sua resposta. Novamente, diz que é com um colega, mas aqui é individual. No caso, você faz aí com a ajuda dos seus familiares, certo? Conhecendo placas de trânsito. Você conhece as placas de trânsito? Neste vídeo vamos falar sobre o que elas significam. As placas de regulamentação são aquelas vermelhas com fundo branco em formato redondo. Elas indicam obrigação, proibição ou alguma limitação. Estas placas informam o motorista da proximidade de obras na via. Tem cor amarela e podem ser quadradas ou retangulares. As placas de advertência indicam algum perigo na via. Existem ainda outros tipos de placas, como as de indicação, placas educativas, de atrativo turístico e de serviços auxiliares. Mas fique atento às principais placas: pare, lombada e a placa de proibido parar e estacionar. Aprenda a dirigir com a 77 Drive.
Oi amigos! Nesta placa você vai encontrar as cores amarelo e vermelho. Amarelo significa para você ter atenção e vermelho pode ser proibido ou permitido. Vamos ao vídeo! Lombada. Atenção, lombada. Esta lombada serve para controlar a velocidade. Estacione. Este sinal significa que é permitido estacionar. Pode estacionar tranquilo. Yes! Atenção, animais na estrada. Esta placa significa que há animais na estrada. Cuidado, seu motorista! Tem animal na estrada, preste atenção! Nossa! E aí, pessoal, está vendo como é importante as placas de sinalização? Até mais! Tchau! Eu coloquei algumas imagens sobre as sinalizações de trânsito, porque precisaremos para responder agora na página 83. Na 83, as figuras planas, no primeiro quesito, você costuma observar as placas de sinalização de trânsito? Veja algumas delas a seguir e relacione cada placa a uma das figuras geométricas planas que ela lembra, escrevendo a letra correspondente. Então aqui tem as placas de trânsito, né? A letra A, curva acentuada à esquerda, ela parece com o quê? O desenho dela parece com um triângulo, quadrado, retângulo ou um círculo. Olhe direitinho, certo? Que às vezes tá numa posição diferenciada, tá bom? A letra B, dê a preferência. Letra C, velocidade máxima permitida. E a letra D, restaurante. Então você vai colocar a letrinha a qual ela se parece. E por último, converse com um familiar ou responsável sobre outras placas de sinalização e em seguida desenhe essas placas indicando quais figuras geométricas espaciais elas lembram, certo? Então, o vídeo, vocês viram, vai ajudar vocês a responder essa última questão, tá bom? Então sejam bem criativos, desenhem, não esqueça de pintar, né? Porque elas têm as cores diferenciadas, né? A gente observa aqui a primeira amarela e preta, a B, né? A segunda vermelha e branca, a letra C preta, branca e vermelha e a última azul, preto e branco, certo? Então não esqueça de pintar e desenhar, tá bom? Prontinho, pessoal. Então são essas as nossas atividades. Um abração para vocês. Desejo tudo de bom. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Não deixe de enviar as atividades para que eu registre, tá? E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!